E aí, tiãozada? Vamos lá? Uma aplicação aí da força magnética sobre carga lançada em região de campo, força de Lorentz. Isso, quando a carga é lançada, ela tem que ter velocidade e o ângulo de lançamento da carga em relação à região de campo magnético não pode ser nem de 0 nem de 180 para que a força magnética possa atuar. Lembrando, se a carga for simplesmente colocada sem velocidade, força magnética é nula. Se a carga for lançada na mesma direção em sentido ou na mesma direção em sentido oposto, também força magnética nula. Esse caso aqui é um exercício de aplicação, pegando aqui a estadual do Rio Grande do Norte, fala o seguinte: numa região em que atua um campo magnético uniforme de intensidade 4 Tesla, é lançada uma carga elétrica positiva, conforme indicado na figurinha a seguir. Ao entrar na região de campo, a carga fica sujeita a uma força magnética de intensidade de 3,2 vezes 10 a menos 2 Coulomb. Não está falando que a força existe. Força existe por quê, Tião? Campo magnético na região, a intensidade dele 4 Tesla, e como grandeza vetorial está dada a direção e sentido. Xizinho. Xizinho quer dizer que está entrando no plano da página, ou no caso aqui no plano da lousa. Como se tivesse uma flechinha perfurando aqui, entrando nesse plano. Então, bolinha com xizinho, ele está entrando no plano da lousa, no plano da folha. Que a gente tem a direção e sentido do vetor velocidade. Então, ó, o vetor campo magnético entrando no plano da folha, que tá a folha, fazendo uma perspectiva diferente para você. Está aqui entrando, e o vetor velocidade da partícula tá para cá, ó. Então, eles são o quê? Perpendiculares entre si. Então, aqui tá a lousa, essa minha mão, tá? A palma da minha mão é a lousa. Pegando o desenho aqui e fazendo assim com vocês, tá? Para ficar mais fácil. Palma da mão do Tião aqui é a lousa. A seta, a pontinha da caneta, o vetor campo magnético está aqui entrando. Aqui simbolizado pelo xizinho. Aqui assim, ó. E o vetor velocidade da carga está na vertical e para cima. Assim, ó. Então, esses dois vetores, o campo magnético e o vetor velocidade, são perpendiculares. Quando isso ocorre, a força magnética, sendo perpendicular aos dois vetores ao mesmo tempo, tanto à velocidade quanto ao campo magnético, ela vai atuar sobre a partícula elétrica como uma resultante centrípeta, porque força perpendicular à velocidade, pessoal, é força centrípeta. Então, vai fazer essa partícula girar. E ele está perguntando o seguinte: dada a intensidade da força, está falando que a força magnética atua com uma intensidade de 3,2 vezes 10 a menos 2 newton de valor, ele pede qual é o valor dessa carga elétrica positiva e qual o sentido de giro causado pela força magnética em cima dessa carga. Beleza? Pessoal, vamos lá. Vamos partir não da fórmula. Regra da mão esquerda. Força, campo e vetor velocidade da partícula. Lembrando deixar os dedos assim, todos um em relação ao outro, perpendiculares entre si. É o caso. Viu aí, né? O dedão, o indicador, campo magnético, o dedo médio, a velocidade da partícula, e agora sim, o dedão vai apontar a direção e o sentido da força magnética sobre a partícula. Isso vale quando a partícula tem sinal de carga positiva. Se fosse negativo, inverte o sentido da força, caso
a carga tivesse sinal negativo. Beleza? Vamos fazer para os dois. Vamos fazer aqui do lado. Se a gente tivesse uma carguinha aqui, ó, essa positiva e do lado dessa entrasse uma carga com sinal negativo. Bom para a gente ver como é que funciona a regra da mão esquerda para força magnética nos dois casos. Valor de lançamento vamos considerar o mesmo e fazer um plus aqui nesse exercício de aplicação da Estadual do Rio Grande do Norte para conferir regra da mão esquerda para carga de sinal. Tanto positiva, essa foi a condição do exercício. Vamos colocar uma negativa também para a gente fechar bem essa parte da regra da mão esquerda. Beleza? Então vamos lá. Faça um bom vestibular. Força, campo e vetor velocidade da partícula. Vamos pegar a condição do exercício para essa positiva. O indicador no sentido do campo magnético que está entrando no plano da lousa. O dedo médio, aquele que você não pode levantar sozinho para os outros, que é falta de educação tremenda, no sentido do vetor velocidade da partícula. Então tá aqui, ó, o indicador entrando, o dedo médio entrando, o dedo médio, perdão, apontando no sentido da partícula. Aqui, ó. Indicador entrando é o campo magnético, tá, pessoal? Indicador, campo magnético. Faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Força, campo, velocidade. Indicador entrando, vamos dar um giro, porque o vetor velocidade aqui está para cima. Olha o dedão. O dedão está apontando para esquerda. Então, nesse caso, para essa carga positiva, a força magnética ela está na horizontal para a esquerda. E sim, é perpendicular ao vetor velocidade, atuando como uma resultante centrípeta nesse movimento. Muito importante, tá? A força centrípeta é aquela preguiçosa, por ser perpendicular ao vetor velocidade ao deslocamento, ela não realiza trabalho. E se só existir essa força magnética, a energia cinética total se conserva, tá? Bom, então vamos lá. Regra da mão esquerda. Vamos conferir de novo. Indicador entrando, dedo médio para velocidade, o dedão, força magnética para carga positiva, aqui na horizontal e para esquerda. Ah, então essa partícula positiva, ela vai penetrar nessa região de campo, girando no sentido anti-horário. Para a carga de sinal negativo, esperamos uma força em sentido oposto, portanto, em sentido horário. Mas vamos conferir isso com a regra da mão esquerda. Mesmo esquema. Indicador, campo, entrando. Dedo médio no sentido da velocidade. Tá vendo? Ó? O dedão aponta para a esquerda para essa carga negativa. Isso, a regra da mão esquerda, o sentido do dedão é para força quando a carga tiver sinal positivo. Se a carga tiver sinal negativo, é só lembrar de inverter o sentido. Então, para carga negativa, força magnética Fzinho na horizontal e para a direita. E daí, para carga negativa, se fosse um sinal negativo, curva movimento circular aí em sentido horário para essa carga, caso ela tivesse sinal negativo. Beleza, pessoal? Bonitinho, importante aí a regra da mão esquerda, força, campo, vetor velocidade, faça um bom vestibular. Isso serve para carga de sinal positivo, se for de sinal negativo, lembrar de inverter a direção e o sentido do dedão, dedão, força. Se for positiva, mantém força no sentido do dedão. Se for carga negativa, inverte. Beleza? Então vamos lá agora para determinarmos o módulo dessa carga. Vou ajustar aqui a câmera com vocês. Vamos lá. Está pedindo o módulo da carga, né? E como o vetor velocidade é perpendicular ao campo magnético, viu isso?
Então, a gente está falando de θ igual a 90, seno de 90 igual a 1. Então, para o valor dessa força magnética, módulo da carga, módulo do vetor velocidade da carga vezes a intensidade, o módulo do campo. Vamos isolar o que a gente quer, quantidade de carga. Essa vai ser dada pela relação da força magnética, velocidade e campo estão multiplicando de um lado, entre aspas, velocidade e campo multiplicando, entre aspas, hein? Dividindo no outro lado. Então, a nossa carga em módulo, dada pela relação da força pela velocidade dela e do campo magnético. Beleza? Só isolamos a carguinha da equação de cima, aqui para baixo, isolando a quantidade de carga. Vamos entrar com valores, Tião. Força magnética dada 3,2 vezes 10 a menos 2 newton. Tá no SI. Velocidade também está no sistema internacional. 4 vezes 10 ao cubo. 4 vezes 10 ao cubo. Intensidade do campo também está no SI em Tesla. 4 Tesla. Boinha? Bonitinho de fazer esse exercício, né? Vamos lá. Se fosse 32 por 4, daria 8. Como é 3,2 por 4, então dá 0,8. 3,2 por 4, 0,8. 0,8 por 4 dá 0,2. Vamos lá. 0,8 por 4, isso dá 0,2. Numerador 10 a menos 2. Sobe, entre aspas, sobe e troca o sinal de expoente. Aqui está positivo. Então, vou colocar negativo. Vezes 10 a menos 3. Menos 2 menos 3, menos 5. 0,2, 10 a menos 5. Mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 6. Então, essa quantidade Qzinho de carga, 0,2, 10 a menos 5 Coulomb, uma casa decimal para a direita, subtrai 1 no expoente de 10. 0,2, 10 a menos 5, o equivalente a 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb, ou 2 micro, fatorzinho de 10 a menos 6, né? 2 microcoulombs de carga. E como o exercício deu a condição da carga ser positiva, pela regra da mão esquerda, força perpendicular ao vetor velocidade, força magnética fazendo essa carga. Como resultante centrípeta, descrever uma circunferência girando em sentido anti-horário. Então, o valor da carga 2,10 a menos 6 e sentido anti-horário para carga positiva. Se fosse negativo, mesmo valor de carga para condição, 2,10 a menos 6 girando em sentido horário. Beleza? Valeu, tiãozada. É nóis. Até a próxima.